Web Rádio CRA-RJ, a rádio do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos ao Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o evento Mesa Redonda, discutindo a seleção e desenvolvimento de fornecedores. Na programação do evento que os senhores receberam e consta das respectivas pastas, nós teríamos a abertura feita pelo administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Mas, por motivos de saúde, ele teve uma queda de pressão agora ao final da tarde, ele pediu que eu fizesse as honras da casa. Bom, é uma honra para mim. E na pasta de vocês também incluímos um texto do administrador Wagner Siqueira que fala sobre um tema muito próprio e ligado principalmente à área de logística. Por isso que nós escolhemos esse tema. Ele fala sobre a tirania da urgência. Eu vou ler somente um trecho do texto. A prática gerencial de hoje, de manter os colaboradores sempre debaixo da pressão, de provocar um permanente clima de urgência em tudo o que se faz, de apresentar como de suprema importância e como emergência impostergável quaisquer atividades de rotina, é cada vez mais reconhecida e ensinada como estratégias competentes de obtenção de resultados implementados por executivos eficazes. Muitos não se acanham de persuadir os seus colaboradores a aceitarem candidamente mudanças drásticas que atingem as essências de suas vidas, expectativas e ambições, como se fossem as resoluções as mais naturais e rotineiras. Bom, o tema seleção e desenvolvimento de fornecedores é de suma importância para evitarmos tais urgências, ou para que essas urgências possam ser gerenciadas. Então, eu convido os senhores a iniciarmos a programação, a mesa redonda e a reflexão sobre o tema com o administrador Hélio Meirim, que é mestre em administração de empresas, logística empresarial, possui 14 anos de experiência como executivo em empresas nacionais e internacionais, tendo desenvolvido projetos com foco em produtividade, processos, gestão de pessoas, melhor relação custo-nível de serviço, atuação em projetos de estruturação da área de supply chain, redefinição da rede logística e otimização da cadeia de suprimentos, docente nas cadeiras de logística e suprimentos. Também participará da mesa redonda o administrador Luiz Ribeiro, profissional com 12 anos de experiência na área de logística, atuando em cargos de gestão, tendo respondido por centros de distribuição de grande porte. Possui MBA em gestão empresarial e cursos de aperfeiçoamento na área de supply chain. Liderou grandes operações logísticas em empresas como Carrefour, Ponto Frio e Biomerrier Brasil. Administrador Marcos Vinícius, também participa da nossa mesa redonda, é pós-graduado em logística empresarial e extensão em transporte. Possui larga experiência como executivo em supply chain de players nacionais e multinacionais, como Ponto Frio, Casa e Vídeo, Excel do Brasil. Desejo a todos uma excelente programação e espero que a reflexão sobre o texto A Tirania da Urgência seja bastante proveitosa enquanto se fala de seleção e desenvolvimento de fornecedores, que são, na verdade, grandes parceiros para que o processo logístico flua nas empresas. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bom, eu sou Hélio Meirim. É um prazer estar aqui com vocês. Muitos estou revendo. Agradeço o pessoal da Uniabel, que veio aqui prestigiar o evento. Agradeço aos colegas da Comissão de Logística, o Marcos e ao Luiz, que vem trabalhando com a gente no sentido da gente procurar disseminar um pouquinho do conhecimento de logística. Na verdade, isso aqui não é uma aula, não é uma palestra, é uma troca de experiências. Então, fiquem à vontade para perguntar. O nosso objetivo aqui é trazer um pouquinho da nossa experiência profissional, do que a gente vem passando por aí, para tentar contribuir com a formação de vocês. Antes de falar da seleção e avaliação de desenvolvimento de fornecedores, só para contextualizar, falar para vocês um pouquinho sobre o que é a Comissão de Logística do CRA,
Vou fazer um sinal assim: toda vez que eu balançar com o cotovelo direito, você anda para frente, quando for esquerdo para trás, você ficar sempre, eu vou voar, que aí você já sabe, né? Então, o direito é para passar para frente, né? Nós temos aqui no CRA várias comissões, né? Uma delas é a Comissão de Logística, da qual eu faço parte, junto com o Marcos, com o Luiz, com o Léo, com o Márcio, né? Nós temos reuniões mensais em que a gente procura discutir temas relacionados à logística do nosso estado, do país, e a gente tem como grande missão criar esse fórum permanente de discussão. Então a gente conversa bastante, discute, a gente procura organizar eventos como esse, como outros. No ano passado a gente teve a oportunidade de organizar o primeiro encontro de logística dos administradores, que teve uma série de palestras. Todos esses eventos são abertos e a própria comissão é aberta a sugestões. Então, se alguém tem interesse em algum assunto específico, pode mandar para a comissão, para a Elizabeth lá de projetos. A gente é um grupo de administradores que procura estudar um pouco mais os temas relacionados à logística que estão acontecendo no estado, no país, no mundo e na galáxia, algumas vezes, né? Bom, vão estar aqui com a gente eu hoje ocupo a gerência de logística da Wilson Sons, que é um operador logístico. O Luiz, ele trabalha também como gerente de logística da Biomerrier. Eu treinei a semana toda para falar Biomerrier, para ficar com som. Falei certo, Luiz? Falei certo. Não é Biomerrier, né? Eu treinei para falar Biomerrier no Brasil. E o Marcos Vinícius, que inclusive nós já fomos companheiros em outras empresas, e hoje ele está à frente da logística da TIM. Então, se alguém tem algum celular TIM que não funciona, ao final da palestra, pode falar com ele também, que ele vai tentar resolver ou vai encaminhar a situação de vocês, né? Faz a troca gratuitamente. Inclusive, está na bolsa dele vários modelos ultra, né? Para as melhores perguntas, para os aplausos mais fortes, ele também vai colocar, né? Bom, o que eu trouxe aqui para a gente refletir e conversar é uma visão sobre como a gente tornar o nosso fornecedor um parceiro estratégico. É muito comum nessa relação fornecedor e comprador, o comprador se colocar sempre de um lado da mesa, que acha que o fornecedor ele vai ter sempre que ceder, vai ter sempre que ofertar o melhor custo. E a gente está vivendo um momento no país em que a gente está tendo um apagão de mão de obra, está tendo um apagão de recurso, e inclusive se a gente não cuidar, a gente vai ter apagão de fornecedor. É muito curioso a gente perceber, e principalmente quem está do outro lado da mesa, eu estou agora de prestador de serviço como fornecedor, em que o fornecedor já está se dando ao luxo ou tendo uma oportunidade de escolher para quem trabalha, né? Por quê? Porque aquela relação de tirania que tinha com relação ao fornecedor, ela ainda existe, infelizmente, mas ela vem mudando. Então, o que eu trouxe aqui para a gente refletir é como que a gente pode transformar o nosso fornecedor num parceiro estratégico. Não adianta você ficar espremendo o fornecedor, e vai chegar uma hora ele vai explodir e você vai ter que buscar outro e vai ficar trocando, e todos sabem que trocar de fornecedor demanda tempo, risco e muitas das vezes perda de dinheiro, né? Então é uma abordagem muito mais de trazer o fornecedor para o nosso lado. A primeira pergunta que a gente tem que perceber é qual a importância do fornecedor. Se a gente olhar aqui ao nosso entorno, né, tudo que está aqui dentro foi vendido por alguém, foi fornecido por alguém, e que muitas das vezes, se o fornecedor não teve a performance desejada, o evento poderia estar totalmente inviabilizado. Então as empresas precisam olhar para o fornecedor não apenas como um prestador só de serviço, mas como uma extensão do seu negócio, e ele como um parceiro estratégico. Muitas das vezes a gente vê empresas que não dá muita importância para o fornecedor. Fala, tem 10 caras aí querendo entrar. Será que esses 10 caras que estão querendo entrar vão estar aptos a prestar aquele serviço que você precisava? Todos podem dizer que vão estar, mas nem sempre todos podem estar. Então a primeira reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte: o fornecedor ele é importante na cadeia logística? Claro que é, né? O Marcos vai falar lá de transportes. Sem o transportador, o telefone da TIM não chega na casa de ninguém. Todos aqui que compram
produtos pela internet, grande parte das vezes reclamam de uma coisa, da entrega. Então a Dell faz o computador mais fantástico do mundo e na hora de entregar, algumas vezes pode falhar. Por quê? Porque o fornecedor de transporte talvez não esteja engajado ou não esteja sendo remunerado de forma eficiente ou não esteja sendo avaliado de forma eficiente para conseguir atender aquilo que o consumidor da Dell precisaria. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: fornecedor é importante? Muito. Ele é mais importante que a indústria? Menos? Não, mas ele é muito importante nesse processo. Outra reflexão que a gente tem que fazer, o cara de braços abertos, mais um com a direita. Os clientes estão satisfeitos com seus fornecedores? Vocês estão satisfeitos com os fornecedores de vocês? Alguns, né? Muitas das vezes nós não estamos muito satisfeitos com os nossos fornecedores. Mas a pergunta seguinte é: será que os nossos fornecedores estão satisfeitos com a gente? Deve ser a próxima lá, vê se é a próxima. Será que também os fornecedores estão satisfeitos com a gente? Muitas das vezes você vê fornecedores reclamando: pô, empresa tal me espreme, não me atende, eu fico lá esperando 10 horas para carregar um veículo, ou então eu fico lá 5 horas esperando para ser recebido. Então, as duas coisas a gente precisa olhar, se os clientes estão satisfeitos, mas também começar a olhar: será que os fornecedores estão satisfeitos? Trouxe um dado aqui para vocês. Eu, por exemplo, adoro supermercado. Costumo dizer para minha esposa, eu sou casado há 16 anos com a mesma mulher, o que é um fato relevante. Costumo dizer que isso acontece por 3 aspectos. Primeiro, porque ela é um caso de logística perfeita, Cláudio. Mas costumo atribuir isso a 3 fatores. Primeiro, fator 1, que ela é advogada. Se eu pensar em separar, ela vai me tomar tudo. Segundo, é que eu viajo muito. Então, dos 16 anos, de tempo corrido mesmo, útil de casamento, deve ter uns 3. O resto eu estava fora. Então, isso minimiza o casamento, E o terceiro é que a gente se gosta, se ama, Então, isso, não necessariamente nessa ordem. Mas eu adoro esse supermercado. E falo para minha esposa assim, que eu sou um dos poucos maridos que gosta de ir ao supermercado. Grande parte não gosta. Eu gosto. Acho supermercado um negócio bacana, Assim, e você ir ao supermercado semestralmente. É ótimo, Uma vez todo dia também não dá, pessoal? Então, o supermercado, por exemplo, a Associação Brasileira de Supermercados tem uma pesquisa muito interessante, que ela diz o seguinte: 43% do que ela perde de venda é porque o consumidor não encontra o produto que ele desejou lá na gôndola. Por isso, por si só, já é ruim. Por que o supermercado não quer ter o produto lá? Claro que quer ter. O Extra não quer ter o produto lá, o Guanabara não quer ter o produto lá, o Cristal não quer ter o produto lá, Bom Marché, todos os supermercados querem ter o produto lá. Por que o produto não está lá? O que será que aconteceu? Que o consumidor foi lá, decidiu sair aqui da reunião do CRA, fazer um cachorro quente. Aí passou ali no Extra e falou: eu vou comprar a salsicha e o pão. Mas aí ele também queria maionese e não tinha maionese lá. O que acontece com esse consumidor que queria fazer um cachorro quente, tinha o pão, a salsicha e não tinha maionese no Extra? O que ele faz? Olha só o que ele faz, Quando ele acha que não está lá disponível, o que ele faz? Vamos ver. Optam por ir em outra loja. O cara fala: já que não tem, vou no boteco lá perto de casa. Ou então, então vou comer um bolo de fubá. Ou então vou comer uma pizza, ou qualquer outra coisa. Então, muito da perda que tem no supermercado é porque o produto não estava lá. E não estava lá por quê, pessoal? Porque em algum momento não houve colaboração entre o comprador e o fornecedor. Ou ficou tendo alguma relação comercial de desconto e a coisa não andou, ou teve algum problema na entrega, ou teve algum problema que a maionese que você desejava não estava lá na gôndola. E aí, como ela não estava lá, o que você fez? Tomou qualquer outra decisão. A pior delas é você tentar ir a outro supermercado. O supermercado perdeu, o fabricante da maionese perdeu e você perdeu, porque gastou o seu tempo. Então isso, pessoal, demonstra claramente que toda vez que não existe colaboração entre quem compra e quem fornece, gera esse tipo de problema que todos os momentos a gente vê isso claramente. Supermercado a gente vê isso, em várias relações a gente vê isso. Como é que a gente consegue uma melhor parceria estratégica com o nosso fornecedor? Por exemplo, aquela foto ali é um negócio muito difícil, Todos conseguem ver o que é aquilo ali?
Um elefante tentando entrar numa cabine telefônica. Não é isso? Dificílimo, não é? Outro dia eu estava na escola do meu filho, e aí eu estava esperando ele sair, a professora estava perguntando lá dentro, para uma turma da primeira série: pessoal, como faz para colocar um elefante dentro da geladeira? E eu falei, pô, essa é difícil, hein? Né? Fiquei pensando, eu pensei logo, né? Nem pensei onde ia colocar a tromba, mas fiquei pensando no tamanho do elefante. E aí teve um garotinho de 6 anos que respondeu: abre a porta e bota ele lá dentro. Ninguém estava falando o tamanho do elefante, a gente aqui imagina. Aí a professora, não contente, fez a segunda pergunta: como coloca uma girafa dentro da geladeira? Eu falei, pô, essa vai ser difícil, né? Já pensei, faz um buraco em cima da geladeira para, né, cabeça ficar pro lado de fora. Um molequinho de 4 anos respondeu: abre a porta, pede pro elefante sair e pede pra girafa entrar. Então, às vezes, a gente também se confunde com esse negócio, né? Mas essa é difícil, né? Não que o elefante não caiba lá dentro, é porque tem um cara lá dentro, lá. Né? Então, isso está difícil. Mas para a gente melhorar essa relação com o fornecedor, pessoal, só tem um caminho. É a gente começar a colaborar e entender que o fornecedor é um parceiro estratégico. Porque senão o fornecedor também, ele, né, começa também a falar: estou cansado de apanhar. Então, está precisando disso? Então também não vou entregar, ou então vou no outro que me trata melhor. E essa relação, pessoal, pode ser nos mínimos detalhes. Alguém podia estar falando: a questão é relação comercial, eu tenho que pagar mais. Não é só isso. Quem vive em centro de distribuição sabe que, por exemplo, uma das coisas que o motorista de caminhão mais reclama são coisas simples. O cara queria ter um banheiro para ir, ou um lugarzinho para ele esquentar a comida, e a empresa não oferta isso. E aí o motorista de caminhão, que também é um fornecedor, fica chateado e fala: prefiro ir naquele lugar, que lá eu sou mais bem tratado. Então, a gente precisa mudar esse relacionamento, porque senão vai continuar faltando a maionese, vai faltar o telefone, vai faltar uma série de coisas, né? Nós vamos agora para o segundo maior evento do varejo. É o segundo, Marquinhos? O Dia dos Namorados é o segundo maior evento do varejo. Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Dia dos Pais, o nego fica comprando meia. Compra meia para dar pro pai, né? Sapato, gravata, meia, né? Aquelas meias, 3 por R$2. Aí compra lá e dá pro cara, né? Mas cueca, né? Agora, Natal, né? Dia das Mães, Dia dos Namorados, aí você imagina. A TIM investe milhões lá de propaganda, né? Paga uma grana pro Marquinho fazer uma campanha publicitária com a Maria do Big Brother. Aí, pô, beleza, investiu uma grana, pagando um cachê pra Maria, não pro Marquinho. Mas aí o que acontece? Chegou na hora, você foi lá querer comprar o telefone com aqueles caras azuis, bonitões, né? E aí, pô, o telefone não tava lá na loja. Aí o cara fala: pô, vou então na Claro. Agora, por que não tava na loja? Será que a TIM não conseguiu prever que ia vender mais? Talvez tenha conseguido, mas ou a transportadora, ou o CD, ou alguma coisa não funcionou. Outra coisa que está acontecendo também, pessoal, o fornecedor também precisa fazer a parte dele, né? A gente até agora aqui falou: quem está comprando precisa. O fornecedor, primeiro, ele precisa atuar como um prestador de serviço. Ele precisa olhar o seguinte: cara, eu não estou só vendendo o meu produto, eu estou também vendendo um serviço de entrega, vendendo um serviço de assistência técnica, vendendo uma qualidade, vendendo uma série de coisas. Segundo ponto é que ele precisa, fornecedor, garantir algumas coisas. Reposição, qualidade, porque também senão não adianta. O fornecedor também tem o seu papel. Se cada hora ele faz de um jeito, isso também é ruim. E ele precisa mudar a postura de não ser só um vendedor de algo. Ele precisa ser uma função consultiva. Ele precisa ir lá chegar e falar: cara, o meu celular faz isso, 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 ele pode te ajudar nisso, nisso, nisso. O meu produto faz isso, 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 ele pode te ajudar nisso, nisso, nisso. Olha, pô, vai vir aí o Dia dos Namorados, é melhor você antecipar as suas compras, que isso vai melhorar aqui. Como é que a gente pode melhorar esses resultados e essas coisas? Uma das ações é a gente trazer o fornecedor para o nosso lado e dizer para ele o seguinte: olha, cara, você é meu parceiro e você tem que ser meu aliado. Você precisa estar junto comigo para eu crescer. Eu vou te ajudar a crescer também. Eu trouxe alguns casos de algumas empresas que estão tentando fazer isso, algumas com muito sucesso. Só para lembrar, quando a gente está falando de fornecedores, a gente tem os nossos fornecedores internos e os externos. E aí a gente tem que, para os fornecedores internos, tentar reduzir desperdício, reduzir complexidade de itens. Não adianta você também querer ter 5 milhões de itens no estoque. Não vai ter fornecedor que vai te ajudar.
Talvez se você reduzir isso, você diminui a complexidade. Você tem que padronizar componente, você tem que racionalizar a quantidade consumida, ou seja, você tem que fazer o seu trabalho de casa também para conseguir ter um rol de fornecedores melhores. No caso dos externos, algumas dicas aí que vocês podem tentar fazer. Primeiro, trabalhar com um é ruim, trabalhar com 50 também é muito ruim. Você ter 50 caras fornecendo a mesma coisa dá trabalho. Então procure ter um rol de fornecedores de tamanho adequado. Procure fazer comparações, né? Procure fazer benchmark. Administrador adora esse negócio de benchmark, né? Outro dia meu filho chegou e eu falei, como é que foi a prova de matemática, Matheus? Ele falou, foi ótima. Eu falei, quantas questões tinha? Ele falou 10. Eu falei, quantas você sabia de prima, de primeira? Ele falou, de prima eu sabia 7. Eu falei, as outras 3? Ele falou, 2 eu fiz benchmark com a minha colega. Eu falei, fez o quê? Eu fiz benchmark, pai. Pô, a menina lá, cabeçudona, dei uma olhada assim, aí veio uma luz. Aí eu falei, porra, isso é cola, Matheus. Ele falou, cola não, administrador diz que é benchmark. Mas é isso mesmo. Olha para o que o outro está fazendo e procura fazer igual, né? Aí eu falei para ele, Matheus, mas isso não pode. Ele falou, se você não quer, eu não te conto. Eu falei, não, pode continuar me contando. Mas eu fiquei em dúvida, foi na outra, porque 7 ele sabia, 2 ele fez benchmark, eu falei, e a outra? Ele falou, chutei, pai. Não tinha jeito, pô. Aí também não dava, né? Senão ia ser cara de pau demais. Então, faça a comparação, procure. O grupo, nós aqui, a gente procura fazer isso. Pô, como é que você está fazendo na TIM? Como é que você está fazendo na Biomerrier? Como é que você está fazendo na Petrobras? O problema que você tem, de repente o outro já passou, né? E aí pode te ajudar. Procure fazer negociações de prazos maiores. Toda vez que você consegue demonstrar para o fornecedor que é uma negociação duradoura, isso ajuda. Nenhum de nós gostaria de ir para um emprego. Alguém aqui fala assim, ó, tem um emprego muito bom, só de 3 meses. Você trocaria o seu emprego atual para ir para um só de 3 meses? A não ser que fosse ganhar muito dinheiro. Aí até talvez fosse. Mas procure mostrar para ele que a negociação é mais duradoura. Procure dizer para ele, ó, cara, esses são os volumes, a empresa está crescendo, isso vai ajudar o cara a se planejar, vai demonstrar para ele que você está mostrando para ele qual é o teu horizonte. Procure fazer previsão e planejamento conjunto. No varejo, né, eu e o Marquinhos trabalhamos juntos numa empresa do varejo. E eu, por exemplo, via lá o quanto a gente sofria cada liquidação maluca que tinha. Porque a gente decidia algumas coisas e talvez o fornecedor não estava totalmente informado daquilo. E aí como é que você vai exigir do fornecedor que ele triplique o volume dele só numa ligação com 15 dias de antecedência? Não dá. Então isso atrapalha. Procure desenvolver produtos em conjunto, né? No seguinte sentido, algumas vezes você pensa em algumas coisas e o fornecedor fala, cara, isso aí, pô, se fosse assim era melhor. Muitas das vezes a gente pensa em soluções, desenha soluções e que o fornecedor que vai ter que fabricar aquilo fala, pô, cara, faz assim que é mais fácil, você vai ficar mais barato. Então isso também é uma boa prática de você tornar o fornecedor seu parceiro. Faça planejamento integrado de trabalho de materiais. Se você vai precisar trabalhar todos os finais de semana, avise o teu fornecedor de refeição. Uma das coisas mais tristes que tem, por exemplo, quando eu trabalhava com centro de distribuição de 600 pessoas, é quando eu esquecia de avisar o cara que ia ter trabalho sábado. E aí 400 caras iam almoçar e só tinha almoço para 100. Um detalhe simples. E aí nego metia o pau na cozinha, mas a culpa era minha. Eu esqueci de avisar, eu não dimensionei a equipe. Então, faça planejamento em conjunto com o teu fornecedor. Capacite o teu fornecedor. Se você está entendendo que o teu fornecedor está falhando em alguma coisa, capacite ele, treine ele. Se você acredita que ele vai te dar um resultado bacana, chame ele. Fala, cara, ó, vou te ensinar, faz assim, assim, assado. Leve ele para dentro da sua empresa e fala, cara, ó, padrão de qualidade nosso é assim, você sabe, pô, faz assim, 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 isso é bacana. Não avalie somente preço, né? Existem várias formas de a gente avaliar um fornecedor, preço é uma delas. Né? O que acontece, pessoal? Preço, chega uma hora que arrebenta. Nem sempre, não tem aquele ditado que o barato sai caro? Algumas vezes sai caro, né? Você economiza de um lado e perde do outro. Faça a medição de desempenho, avalie o desempenho. É muito ruim também você falar para o fornecedor, você é ruim, mas eu sou ruim em quê? Você não me disse o que você esperava de mim? Eu espero que você chegue aqui todo dia 7h22.
Bacana, agora eu estou sabendo. Então, procure fazer avaliação de desempenho. Alguns itens aí, o Luiz vai até falar bastante disso também. Avalie custos, dá uma cacetada de enter logo de uma vez, assim, ó, senão os caras vão me matar. Qualidade, pontualidade, inovação, ou seja, não avalie o teu fornecedor só pelo preço. O fornecedor, às vezes, que atrasa uma entrega, ele pode gerar um prejuízo imenso. A empresa na qual eu trabalho hoje presta um serviço para a CSN. Às vezes, por causa da ausência de um caminhão, a gente pode parar uma usina, que custa milhões. E aí você fala, pô, mas um caminhão é baratinho. Às vezes a gente, vamos economizar, bota menos um caminhão. E isso gera um impacto lá danado. Então, procure avaliar outras coisas também além do custo. O custo é importante? Claro que é, mas procure avaliar outras coisas. Algumas empresas que já estão nesse caminho de ter o fornecedor como seu parceiro estratégico. Por exemplo, está lá, a Petrobras lança programa de financiamento para seus fornecedores. Essa notícia, todas essas notícias aqui são de hoje, peguei na internet hoje. Está lá contando a história. Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2011, melhores fornecedores da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica se preocupando em premiar, em avaliar os seus fornecedores. Fornecedores da Bacia de Campos são premiados pela Petrobras. Ou seja, a Petrobras sabe e entende que os fornecedores são estratégicos e importantes. Fiat, premiação dos melhores fornecedores da Fiat valoriza a qualidade e inovação. Dia 11 de maio de 2011. Ou seja, a Fiat também entende que é o seguinte, cara, preciso de ter esses fornecedores. Volkswagen faz premiação para fornecedores. Olha lá, quarta-feira, Randon ganha prêmio de fornecedor de transporte. A NTC, que é o órgão lá que atua junto às transportadoras, premia os melhores transportadores. Bom, não vou falar mais, senão esses caras me batem. Para quem depois precisar de alguma dica, alguma informação, ali está o meu e-mail. A gente tem um blog que a gente bota lá algumas notícias, quem tiver interesse também, fiquem à vontade. O objetivo aqui, eu vou pedir para as perguntas a gente deixar para o final. A gente até cometeu um equívoco, porque fez um evento chamado Mesa Redonda, eu cheguei aqui e estou procurando a mesa até agora, mas a gente vai ficar aqui. E aí o objetivo é a gente depois debater, trocar informação. Tá legal? Web Rádio CRA-RJ, a rádio